Dando prosseguimento aqui no Jornal da Cidade desta sexta-feira, uma família entrou em contato com a nossa equipe para pedir ajuda. Uma longa história em um processo de reintegração de posse, onde a autora deste processo alega que as terras fazem parte da fazenda dela. Os réus são herdeiros dos pais que viveram nessas terras, lugar onde nasceram, cresceram, estudaram e trabalhavam. Quem conta os detalhes dessa história é uma das herdeiras. O pai deles, já falecido, era carroceiro e prestava serviços juntamente com os filhos na fazenda da autora da ação. Devido a motivos de trabalho e com os filhos já crescidos, a família veio para a cidade, adquiriram um imóvel e, quando possível, voltavam à fazenda. A gente nasceu lá, né? Porque bisavô meu, sei lá, que eu nem conheci, morava lá. Inclusive tinha uma tia que era uma parente lá, que era descendente de escravo. E ela morava lá. E aí, nós vivemos lá a nossa infância, estudamos, tal. E ficamos muito tempo. E sempre a gente, sempre lá, né? E aí, quando a gente ficou bem crescido, bem, a gente saiu para trabalhar. Mas sempre a gente estava lá, voltava lá, tá. Aí, quando os meus pais morreram, a gente resolveram e separar aquela terra, né? Dividir, você tá entendendo? Arrumar documento direitinho, pagar imposto. Só que, aí, inclusive, a gente paga imposto, bem uns tempos, né? Lá. Os filhos já crescidos e com a família constituída, retornaram à fazenda herdada dos pais e dividiram entre eles a terra, construindo cada um sua própria casa. Em 2021, descobriram que a autora da ação havia entrado com uma ação judicial, alegando que as terras eram dela. Só que apareceu uma mulher lá que, desde quando eu nasci, né? E ela tá lá, que ela me conhece muito bem. Inclusive, quando eu tinha uns 8 anos, eu ficava ajudando. A minha avó lavava a roupa dela e eu ficava lá ajudando minha avó a lavar as roupas dela, eu, minhas irmãs, você tá entendendo? E ela era muito chata, né? Tinha vezes que minha avó tinha que voltar a roupa de novo. Então, ela conhece a gente muito bem. Só que no juizado, ela falou que nunca viu a gente. Nunca viu. Falou que a gente apareceu do nada lá e invadiu as terras. Nunca foi isso. Porque essa terra lá era inclusive um bico assim, e era da minha avó e do primo dela. Só que o primo dela separou um pedaço lá e fez o documento. E ficou esse lá sem fazer, sabe? Que é o nosso. É um bico pequeno. E circulado, círculo, assim, corgo de um lado, corgo do outro, os corgos encontram, e só um vizinho, né, na ponta, assim, nós só temos um vizinho. Que não é essa mulher que está tentando tomar. Não, nunca foi, ela nunca foi vizinha lá nesse terreno, que esse terreno foi do primo da minha avó, que era da minha avó, né, meu primo ficou, o primo da minha avó ficou. Para chegar no terreno dessa senhora, tem que atravessar o córrego. Para sair do nosso terreno, passa nesse terreno desse moço, atravessa o córrego e chega no terreno dela, entendeu? E aí ela apareceu. Acontece que no início do processo, a parte autora fez um pedido liminar para que fosse proibida a construção de mais casas no local, nas terras que a mesma alega pertencerem a ela. O juiz deferiu o pedido para que os réus parassem as construções no local até que fosse julgado o processo. E ela nunca apareceu numa audiência junto com a gente. Alega para o juiz que nunca viu a gente, não conhece, entendeu? Inclusive, amanhã eu fiquei sabendo pelo meu vizinho, né, que eles iam demolir a casa lá, não recebemos intimação. São quantas casas que tem lá? Umas 7 casas. Vão demolir todas. Falou que vai deixar a terra limpinha. Agora, eu ignoro isso. Se ela não é dona do terreno, a gente entrou tentando fazer o documento do terreno, né? De uma coisa que era da minha avó há muito tempo. Aí ela chega e quer demolir as terras. Se ela não tem documento lá, eu aposto que ela não tem. E agora nós estamos nesse flagelo. Pagando advogado, sem poder, temos que arrumar caminhão para tirar as coisas, porque o juiz determinou, temos que tirar as coisas de lá. Em cima da hora, né? Porque eu fiquei sabendo ontem à noite. Ontem à noite. Aí quando a advogada foi olhar lá, eu falei para olhar lá, aí que viu.
que eles tinham entregado uma intimação lá, mas não entregou pra gente, na mão da gente. O nosso pedacinho lá é pequenininho, é 54 hectares. É pequenininho. E para ela chegar na nossa terra, a nossa terra não é ligada com a dela. Não é. Porque eu sei muito bem que o córrego divide, né? Você está entendendo? Com isso, os irmãos que utilizam o local para criar galinhas, plantar e produzir rapadura foram surpreendidos com uma ordem de demolição dos imóveis pelo descumprimento da liminar quanto à construção de casas. Prejuízo demais, que a gente constrói as coisas com muita dificuldade, a gente vive com salário, entendeu? Simplesmente só fala, vai sair, vai derrubar e pronto. Eu tenho a minha irmã mais velha, que ela tá já até passando mal lá na roça, falando que não quer assistir, entendeu? É muito difícil, muito mesmo. Agora, pra quê? Que quer tomar esse pedacinho de terra da gente, que já foi dos meus passados, meus avós, meus bisavós lá, que eu nunca conheci, por que ela quer tomar? Pra quê? Se ela nem da terra dela, ela cuida? Sem uma decisão final da Justiça e com a ordem de demolição de várias casas, a família pede ajuda para que esta demolição não aconteça, evitando grandes prejuízos financeiros e psicológicos. Uma história cheia de pontas, né? Nossa equipe entrou em contato com a advogada da família e ela nos informou que na primeira instância desse processo, a qual foi cassada pela segunda instância, pela ausência de citações de um dos réus, um dos irmãos, o juiz havia dito que nenhuma das partes comprovaram que as terras pertenciam a eles. Apesar de os irmãos comprovarem que a família sempre morou no local e que pagavam pelos impostos cobrados por estas terras. Vamos continuar acompanhando aí e trazer as informações atualizadas para vocês aqui, nossos telespectadores, internautas do JC.